hoje é ame o seu próximo. Fala para o teu irmão, ame o seu próximo. Não, mas fala, ame o seu próximo. Amém? Esse é o tema da palavra de hoje. Domingo passado nós demos uma pincelada sobre perdão. Sobre perdão. Na tarde da bênção, eu preparei uma palavra voltada a esse tema. O tema? Perdão. Amém? E hoje nós vamos falar sobre amar o próximo. Porque uma coisa está muito ligada à outra, né? Se a pessoa não tiver o amor de Deus no coração, se a pessoa não estiver pronta a amar, dificilmente ela vai perdoar. Você entende que uma coisa está ligada com a outra? Dificilmente ela vai perdoar. Então ela tem que estar pronta a amar, a praticar essa tão difícil tarefa. Amar, às vezes, é um desafio, né? É um desafio. A gente vê o tema de amor nos filmes, é tudo muito lindo, né? Um amor para recordar, meu Deus, eu choro toda vez que eu assisto. Eu sei o que vai acontecer, mas eu choro. Fica tudo muito lindo. Só que no dia a dia, na nossa prática, não é tão fácil. Não é tão simples. Então, o Senhor quer falar com a gente hoje. Apocalipse 2, 29 diz: aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Deus tem uma palavra para cada igreja. Deus tem uma palavra para a nossa casa, para essa casa aqui, amém? Para essa igreja. Quando você vai ver Apocalipse, você vai ver que foram escritas cartas diferentes para cada igreja. Ao anjo da igreja tal, ao anjo da igreja tal. E cada carta levava uma mensagem, ou de exortação, ou de motivação. Mas Deus falava algo muito específico para cada igreja. Eu acredito que a palavra de Deus vem para mim, vem para você, como um remédio. Só que o próprio Deus diagnostica, né? Ele vê o que nós precisamos e libera. E trata na área que nós precisamos. Então, se Deus vem falar com a gente hoje sobre amar o próximo, é porque por alguma razão nós precisamos amar. Nós precisamos praticar essa realidade. Colocar em prática isso. Deus usou o apóstolo Paulo para falar com a igreja de Coríntios sobre amor. E a igreja de Coríntios era muito complicada. Tem gente que acha, né, que nós temos defeitos, e temos. Mas a igreja de Coríntios tinha um monte também. A igreja de Coríntios, eles brigavam entre eles. E eles pegavam o irmão e levavam para o fórum, para levar o irmão diante do ímpio, para julgar a causa. Paulo disse assim: olha, não tem ninguém maduro entre vocês que possa julgar a questão. Vocês precisam pegar a questão que é interna e levar para o ímpio. Era a igreja de Coríntios, cheia das tretas. A igreja de Coríntios falava o que falava um tempo atrás, graças a Deus parou esse trem. Mas a igreja de Coríntios falava assim: ó, meu pastor é tal. Eu sou de Apolo. Eu sou de Paulo. Eu sou daquele outro. Sabe, era uma igreja cheia de situações. A igreja de Coríntios tinha um rapaz que ele se relacionava com a sua madrasta. E Paulo falou: olha, está acontecendo tal coisa no meio de vocês, e vocês não se posicionam? Vocês não tomam uma atitude? Por que eu estou falando essas coisas? Porque tem gente que acha que os problemas é algo dos nossos dias. Mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que coisas complicadas já aconteciam. E Paulo foi para essa igreja que ele falou: ame, exerça o amor. Ele falou: o maior dom é o amor. Para essa igreja. 1 Coríntios 13, verso 1 diz: e agora passo a vos mostrar um caminho ainda muito mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos seres humanos e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine.
mesmo que eu possua o dom de profecia, conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Querido, eu conheço gente que tem dom, gente que no altar é extraordinário, gente que no altar é prazeroso sentar e ouvir, mas que quando desce, não consegue, sabe, amar o seu próximo, não consegue amar o seu irmão, não consegue, sabe, viver esse amor, doar esse amor ao seu irmão. E daí a palavra fala que se você tiver esse dom de profecia, de mistério, toda a ciência, se você não tiver um amor, nada serei, nada você será. Mesmo que eu dê aos necessitados tudo o que possuo, e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. Paulo dá a entender que tem gente que faz caridade com a intenção errada. Paulo dá a entender aqui que tem gente que dá tudo que tem, mas não porque ama, às vezes para se promover. Nós vemos nos nossos dias pessoas indo ajudar alguém, daí ela pega o celular e ela tira uma fotinha porque ela tem que postar que ela levou uma cesta ou que ela deu alguma coisa para alguém. E eu já não concordo com isso. Eu acredito que se nós fizermos o bem a alguém, nós não precisamos colocar na mídia, ficar postando, mas o próprio Deus vai dar a recompensa. Paulo diz: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, nem é arrogante, não se porta de maneira inconveniente, não age egoisticamente, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimentos. O amor não guarda ressentimentos. Tem gente, essas pessoas que têm tanta dificuldade em perdoar, está faltando o amor de Deus no coração, está guardando ressentimento de coisas do passado, coisas tão pequenas, e por não amar, por não viver o amor de Deus. O amor não se alegra com a injustiça, pois sua felicidade está na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quando eu meditava nessa palavra hoje pela manhã, antes de vir para a igreja, eu comecei a lembrar dos relacionamentos no passado. Durava até toda a vida, porque as pessoas, elas se casavam e amando, decidindo amar, decidindo viver com aquela pessoa, decidindo se doar para aquela pessoa, e essa decisão de amar, de suportar, fazia ela perdoar, fazia ela sofrer as situações, suportar as situações. Pastor, não é injusto, não é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando sobre amar, sobre ir até o fim. As pessoas passavam mais dificuldades do que nós passamos, e ficava ali até o fim. Quantas esposas ganharam o seu marido pela perseverança, amando, mesmo eles sendo os piores. Uma senhora que já dormiu no Senhor, o marido dela era um bêbado. Ela tinha que buscar ele, tinha que carregar ele. O marido dela bebia, ficava violento, ficava, sabe, agindo de uma forma inconveniente. E ela orando pela salvação dele, e ela suportando toda aquela situação, até um dia, e toda vez que a gente olhava para ela, ela estava sorrindo. Toda vez, quem via ela na rua parecia que ela não tinha luta, mas ela estava sorrindo porque ela estava crendo no Senhor, confiando no Senhor. Um dia, a graça alcançou o esposo dela, o César, e o César foi liberto do álcool, foi liberto do vício. E o César se tornou agora um obreiro da casa do Senhor. O César agora ele vai na cadeia para pregar para os presos, para levar o evangelho para as pessoas. Por quê? Porque teve uma mulher que decidiu amar ele até o fim e suportou as situações. Mas nos nossos dias, por qualquer razão, as pessoas quebram uma aliança.
E entenda do que eu estou falando, qualquer razão. Eu não estou falando sobre violência física, eu não estou falando sobre adultério, que a pessoa escolhe viver uma vida errada. Eu estou falando sobre chateações do dia a dia, que a pessoa, eu não aguento mais. O amor tudo suporta. Tudo suporta. O amor jamais morre. Todavia as profecias deixarão de existir, as línguas cessarão, o conhecimento desaparecerá, porquanto em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, no entanto, chegar o que é perfeito, o que é imperfeito será extinto. Quando eu era criança, pensava como menino, sentia e falava como menino. Quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias das crianças. Agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro, como em um material polido. Entretanto, haverá o dia em que veremos face a face. Hoje conheço em parte, então conhecerei perfeitamente da mesma maneira como plenamente sou conhecido. Sendo assim, permanece até o momento estes três: a fé, a esperança e o amor. Contudo, o maior deles é o amor. É o maior do que a fé, do que a esperança, do que qualquer dom. É o amor. Você sabia que Deus é amor? Deus é amor. É algo próprio do Senhor. Você é filho de Deus? Deus é amor. Então, tem que ser comum que haja o amor dele no nosso coração, na nossa vida. Eu não estou falando que é fácil. Se você for ler ali, tudo aquilo que a gente falou, suporta, perdoa, espera. Está entendendo? Mas nós precisamos viver essa realidade, nós somos a igreja. O padrão estabelecido para a igreja não é o dessa sociedade. O padrão que Deus estabelece para mim e para você não é o que esse mundo vive, é um padrão mais elevado. Mais elevado. Pastor, é fácil falar. Não, querido. Todos nós estamos no mesmo barco para viver essa realidade, viver essa palavra. Paulo diz em 2 Coríntios 11:15: eu de muita boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Paulo falando para a mesma igreja: gente, eu vou me gastar, vou me deixar ser gastado, ainda que quanto mais eu ame vocês, menos vocês me amem. Por que ele está falando isso? Porque o amor que ele está pregando ali não exclui correção. O amor que ele está pregando não é o amor que esse governo fala aí, não. Um amor de libertinagem, de aceitar tudo, não. O amor que ele está pregando tinha no meio dele ali correção. Ele disse para essa igreja: olha, eu nunca deixei de falar para vocês a verdade. Eu estou livre do sangue de vocês. Mas ele falou aqui: olha, ainda que eu ame mais vocês, ame cada vez mais e seja menos amado, eu vou me gastar pela vida de vocês. Querido, tem gente que às vezes a gente perde o amor, a simpatia da pessoa na correção. Mas um pai, uma mãe que ama o filho, corrige ou não corrige? Corrige ou não? Corrige. Não, pastor, meu filho é livre. Você é um inconsequente. Você não se importa com o teu filho, porque se você se importa, você vai confrontar ele em amor. Você vai falar para ele que ele está errado, né? Ainda que ele considere você chato. Minha filhinha, às vezes eu vou falar com ela, ela já sabe. Outro dia eu falei: Isa, volta aqui, filha. Ai, pai, você já vai falar? Vou. Já sabe. Não, por que eu falo? Porque eu amo a minha filha. Amém, pessoal? Então o amor não exclui correção, né? Porque às vezes a pessoa pode estar pensando: o pastor falando de amor, mas não exclui correção, querido. No amor há direção de Deus para a nossa vida. Amém, pessoal? Glória a Deus. Lucas 10:25, certa vez um advogado da lei levantou-se com o propósito de submeter Jesus à prova e lhe indagou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Ao que Jesus lhe propôs: o que está escrito na lei, como tu a interpretas?
E ele replicou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças e com toda a tua capacidade intelectual, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe afirmou: respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, no entanto, insistindo em justificar-se, questionou a Jesus: mas quem é o meu próximo? Fala para o teu irmão: quem é o meu próximo? Pergunta para ele. Né? Às vezes a gente não sabe quem é o nosso próximo. Eu tenho que amar, mas quem? Quem é o meu próximo? Ele perguntou, ele era um doutor da lei, um advogado. Quem é o meu próximo? Diante do que Jesus lhe responde assim: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, quando veio a cair nas mãos de alguns assaltantes, os quais, depois de lhe roubarem tudo e o espancarem, fugiram, abandonando quase morto. Coincidentemente, descia um sacerdote pela mesma estrada. Assim que viu o homem, passou pelo outro lado. Do mesmo modo agiu um levita. Quando chegou ao lugar, observando aquele homem, passou de largo. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e assim que o viu, teve misericórdia dele. Então aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Em seguida colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e lhe recomendou: cuida deste homem, e se alguma despesa tiveres a mais, eu reembolsarei a ti quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Declarou-lhe o advogado da lei: o que teve misericórdia para com ele. Ao que Jesus lhe exortou: vai e procede tu de maneira semelhante. Jesus conta uma historinha. Às vezes Jesus tem que desenhar para nós, né? A parábola normalmente era para que algumas pessoas não compreendessem, não entendessem, já era de tabela isso. Mas nessa em especial, eu vejo Jesus desenhando. Olha, tinha um homem viajando, e ele foi assaltado, agrediram ele, bateram nele, e ele ficou caído no chão. Estava vindo um sacerdote, um pastor da igreja. O pastor viu o homem, o sacerdote viu o homem, e não quis chegar perto, passou de longe, falou: não vou me envolver. Porque a nossa religiosidade muitas vezes nos afasta daqueles que precisam de ajuda. Às vezes nós, como igreja, a gente vê alguém ali caído e a gente já pensa: ele fez alguma coisa, ele está ali porque ele merece, ele está nessa miséria, nessa desgraça, porque ele fez alguma coisa errada. A nossa religiosidade às vezes nos faz pensar assim. Mas nem tudo, querido, é consequência de pecado, nem tudo. O sacerdote não quis se envolver, aquele homem foi injustiçado. O levita da igreja, o adorador lá da igreja do sacerdote, viu também, aprendeu certinho com o pastor dele, com o líder: não vou chegar perto, vou passar longe. Vem um samaritano que era o improvável, e o samaritano olha e se compadece, vai lá e trata as feridas do homem, levanta ele, coloca no seu cavalo, leva para uma hospedaria, paga para cuidarem dele, e fala assim: se gastar um pouco mais, eu volto aqui e te pago, mas cuida dele. E Jesus fala para aquele homem: aquele que usou de misericórdia foi o que amou, que cuidou, que amou o seu próximo. Faz que nem ele. Querido, Deus tem colocado pessoas no nosso caminho para nós ajudarmos, para nós soprarmos vida. Só que o nosso pensamento às vezes é: eu não posso. Enquanto você pensar assim, você não vai poder nada na tua vida, nada. A Bíblia fala que para você experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, a tua mente precisa ser renovada. Eu não posso ficar, não posso. Tem coisa que não envolve dinheiro, meu querido, mas que nós podemos fazer para o nosso próximo. Tem coisa, sabe, que quando você vê alguém caído, você pode ser a pessoa que vai levantar a pessoa, que vai soprar vida, que vai orar pela pessoa, sabe, que vai falar: não, vem cá, eu vou orar por você. Mas pastor, você é filho de Deus e você pode. Pastor, eu não tenho coragem. Então fala para a pessoa vir, traz ela aqui, meu pastor vai orar por você. E é uma forma de você ajudar a pessoa, uma palavra que você manda, às vezes é um alimento que você doa, você socorre o próximo, você abençoa o próximo.
Está entendendo? Nós precisamos ser essa igreja. Eu não posso viver uma vida egoísta, que penso só em mim, Cássio, não. As minhas orações, as minhas ações precisam alcançar o meu próximo. Tem gente que não prospera, por quê? Porque o que ele tem é só dele e de mais ninguém. Porque Deus sabe o coração que a pessoa tem, se der mais para ela, ela não vai ajudar, ela vai pisar no próximo. E tem gente que com pouco que tem, ajuda o seu próximo. Tem gente aqui na casa que eu conheço, sabe, pela generosidade que tem, que faz sem precisar estar aqui no altar, que faz por trás dos bastidores, para abençoar pessoas, para ajudar pessoas. Dependendo do problema, eu falo, vai lá e fala com tal pessoa, aquela pessoa tem um coração para te ajudar. Nós temos que ser assim, igreja. Ninguém vê Deus. As pessoas vão ver Deus através da nossa atitude. Através da minha ação, as pessoas vão entender que Deus ama elas. O jovem que Deus usou para dar um start na minha vida, para eu entender que Deus ainda tinha planos para a minha vida, ele estava na madrugada andando. Era um jovem que conhecia a igreja, mas estava na noite. E eu trabalhava à noite. E o religioso não ia estar lá naquela avenida JK para falar nada para mim. Mas aquele jovem que não estava tão firmão na igreja, passou por lá e olhou para mim e falou, Cássio, Jesus te ama. E naquela noite eu precisava ouvir essa palavra, porque no meu coração eu sentia que Deus havia já me rejeitado por causa dos meus erros. Mas quando eu ouvi ele falando, eu vi o próprio Deus falando, eu te amo e eu tenho planos para a sua vida. Quantas pessoas estão no nosso caminho e nós podemos amar elas, levar o amor de Deus a elas, falar para elas o quanto Deus ama elas. Elas não estão lá dentro das quatro paredes, esquece as paredes, irmão. A nossa igreja é a cidade, amém? Ribeirão do Pinhal é a nossa igreja, amém? Todo esse povo aqui, região, é o povo que Deus colocou para nós abençoarmos, independente de placa, independente de paredes. Nós podemos levar o amor de Deus, amém? Se importar com o nosso próximo, com o nosso irmão. Às vezes você conhece necessidades que eu desconheço, mas você pode ser a pessoa que vai falar. Tem gente que só vem falar picuinha. Não vem falar picuinha, vem falar uma coisa verdadeira. Pastor, o irmão tal está precisando de ajuda, a irmã tal está em dificuldade, está em guerras espirituais, e nós vamos interagir como igreja de alguma forma, amém? Isso é ser igreja, nós somos um corpo, amém, irmãos? Um corpo, e nós temos que amar. É uma ordem de Jesus. Não, pastor, meu negócio é eu e Deus. A Bíblia diz assim, que se você falar que ama a Deus que não vê, e falar que não ama o seu próximo que vê, você é mentiroso. Como que você vai amar quem você não vê e não ama quem você vê? A Bíblia fala que tal pessoa, o amor de Deus não está nela. A palavra diz, a ninguém devais coisa alguma, exceto o amor. O amor é uma dívida. Tem gente que, eu não devo para ninguém, não devo para ninguém. Você deve o amor. Estou devendo nada para o pastor, está devendo o amor. Você tem que me amar. Simples assim, né? Fala para o teu irmão, você tem que me amar. Né? Você deve o amor. É uma ordem do Pai. Mas o irmão é complicado. Você também não é a melhor pessoa do mundo. O irmão, ele tem alguns probleminha. A gente já teve tantos probleminha. Vou confessar um pecado aqui, ó. Quando eu fui namorar a Alessandra, ela já vinha de uma pegada mais bacana que a minha. E quando eu fui namorar ela, eu era meio largadão, sabe? Você acha que eu sou largado agora? Você não me conheceu no passado. É meio largadão, usava umas camisas bem largona. E eu não sabia questões de higiene pessoal. E a minha namorada da época foi a pessoa que me ensinou. Usar um 24 horas.
Quem ama, né? Ajuda. Fala, ó, queridão, passa aí, ó. Um perfume, Quasar, né, amor? Quasar, ela gosta de Quasar até hoje. Tá entendendo? Foi me alinhando. Então, se você ama, se nós nos amamos como igreja, a gente pode ajudar o nosso irmão em questões. Cadê o mozão? O mozão, de vez em quando, a gente tem que prender ele e levar para cortar o cabelo. Né? Caso você fala, pai, pelo amor de Deus, leva o mozão lá. Leva ele. Vamos lá, vamos dar uma volta. Aonde nós vai? Não, vamos ali. Chega lá, corta o cabelo desse menino. É uma forma de nós amarmos. Não é sair de perto das pessoas. Não, o irmão tem, né? Não, é ajudando. Meu primo confessou uma coisa para mim esses dias. Ele falou, Cássio, eu ia num posto de gasolina e tinha um cara que me atendia muito bem. Só que eu percebia que as pessoas ficavam longe dele, longe dele. E ele falou assim, Cássio, eu já entendi o que era. O irmão lá tinha um CC meio forte. Daí, o que eu fiz? Eu fui lá e comprei, não sei se, eu acho que 3 Rolon. E mais não sei o que lá que ele deu. E foi lá e falou, irmão, eu vim trazer isso aqui para você, de presente. E explicou para ele o porquê. Falou, olha, eu gosto de você. Eu percebo que tem gente que discrimina você. Mas eu estou dando isso aqui para você porque você é um cara bacana. Começa a usar isso aqui que você vai ver, vai ser legal para você. Ô louco, pastor, quem ama se importa. Quem ama ajuda. Não é ficar falando mal pelos cantos. Não é se afastar das pessoas. É ajudar as pessoas, às vezes nas mínimas coisas. Eu estou falando coisa aqui que você está dando risada, mas que às vezes tem gente que precisa dessa ajuda. Desse direcionamento. Está entendendo? Nas questões do dia a dia. Se você ama, fala. Se você ama, diga a verdade. Antes de nós começarmos essa obra, eu estava com uma ideia. Eu sentei com um amigo e falei a ideia. Ele falou, pastor, se eu fosse você, não fazia isso daí. Não fica chateado comigo, não faz isso não. Porque se você fizer isso agora, as pessoas que não me entendem vão falar mal de você. Você não fica bravo comigo? Eu falei, jamais. Porque quem é amigo de verdade, fala a verdade. Está entendendo? Que o amor inclui correção. O amor inclui direção, amém? Inclui. Então você ama o seu pastor, você vê alguma coisa, pode falar. Né? Se você é uma pessoa bem intencionada, pastor, olha, vou te falar, olha, cuidado com isso aqui. Cuidado com aquilo ali. Está entendendo? No mínimo, eu vou orar. E vou ficar atento com a situação. Né? E nós vamos melhorando cada vez mais como igreja, amém, pessoal? Jesus disse que nós temos que amar os inimigos. Mateus 5:43 diz, ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Olha que coisa difícil. Jesus elevou o padrão. Falou, olha, falaram para vocês que vocês devem amar o próximo e odiar o inimigo. Eu falo para vocês, amem os vossos inimigos e orem pelos que vos perseguem. É possível, querido. O Espírito Santo pode nos ajudar a viver essa realidade. Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele viu o céu aberto, Jesus do lado de Deus, e antes de morrer ele liberou perdão. Ele orou pelos seus inimigos. Sabe quem que estava lá no meio dos inimigos? O apóstolo Paulo. Pensa, se Estevão não morre perdoando, quem sabe Paulo nem teria existido como apóstolo da igreja. Mas porque o Espírito Santo estava na vida de Estevão, então ele ora pelos seus inimigos, ele perdoa os seus inimigos. Para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus, pois que Ele faz raiar o sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Porque se amados os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos igualmente assim? Se saudades somente os vossos irmãos, que fazeis de notável?
Não haja os gentios também desta maneira, assim sendo, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Tem gente que é fácil amar, querido, mas Jesus falou que se você amar só quem te ama, que recompensa que você tem? Os publicanos fazem assim. Se você só cumprimentar os vossos irmãos, tem igreja que é assim, né? Não cumprimenta a gente porque a gente não é da igreja verdadeira, então a gente é primo. Então, mas irmão, nós somos filhos de Deus e nós vamos fazer melhor do que isso. Nós vamos sair lá fora cumprimentando todo mundo, a paz do Senhor. Jesus disse: se você cumprimentar com a paz e a casa não for digna, a paz volta para você. Eu cumprimento todo mundo. Pastor, quem saiu daqui falando mal, reclamando, eu cumprimento, trato bem, porque Jesus me chamou para isso, para viver essa realidade, nesse padrão. Está entendendo? Então, cumprimenta na rua o irmão, a irmã, mas não está indo mais, não importa. Ele desviou. Irmão, tem gente que é radical. Eu ainda vou cumprimentar. Falei: irmão, sentindo falta de você lá, viu? Porque assim nós vamos mostrar o amor de Deus às pessoas. Romanos 5,10 diz: ora, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais no presente, havendo sido feitos amigos de Deus, seremos salvos por sua vida. Deus não pede nada que Ele não esteja pronto a fazer. Jesus não pediu nada para os discípulos que eles não estivessem prontos a realizar. A palavra diz que quando nós éramos inimigos, Deus nos amou e nos reconciliou através de Cristo Jesus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Nós vivemos dias em que as pessoas amam mais coisas do que pessoas. Ama mais o carro do que o filho. Ama mais o carro do que a família, né? Os bens materiais. O Mateus falou hoje de manhã aqui que tem gente que quando vai falar dos bens que possui, o olho brilha, porque o coração da pessoa está nas coisas, mas não consegue amar o próximo, não consegue amar a família, não consegue amar o irmão. Nós vivemos dias em que as pessoas amam os animais mais do que pessoas, né? E eu gosto de animal, viu? Eu tenho uma Doberman desse tamanho em casa, que é braba. Eu tenho uma menor, que é boazinha. Eu tenho 3 gatos. Eu tenho uma mulher desse tamanho que é braba também. Amém? É a mais braba. Nós gostamos. Só que sabe qual é o problema? Nós colocamos um cachorro, um gato, acima da importância de um ser humano. É errado isso. Você sabe que o comércio voltado para essa área gira uma grande quantidade de dinheiro? Está entendendo? Porque tem gente que não tem problema em gastar com um animal, mas tem a maior dificuldade de estender a mão para alguém, abençoar a vida de alguém. Isso está errado. Não é assim que deve ser. Tem gente que prefere ter um cachorro do que ter um filho. Casais que abriram mão de ter filho, porque não, eu vou ter um cachorro, é meu neném, é meu filhinho. Está tudo errado isso aí, irmão. E eu repito, eu gosto dos animais. Só que os meus animais não substituem os meus filhos. Não estão acima dos meus filhos. Às vezes, eles dão menos trabalho, mas eles não têm valor maior do que os meus filhos. Amém, pessoal? Trate bem, não seja uma pessoa ignorante, que faz crueldade com os animais. Cuida bem. Mas não esqueça que você, acima de tudo, tem que amar o próximo, amar o irmão, amar o ser humano. Amém, irmãos? Todos nós éramos inimigos de Deus e Ele nos amou mesmo assim. O amor é como o perdão, uma decisão. Decida amar o seu próximo. Jesus não morreu por coisas materiais, Jesus não morreu pelos animais, Jesus morreu pela humanidade para salvá-la por amor. Amém, pessoal? Jesus se entregou pela humanidade, por amor à humanidade, para salvar. Que nós possamos
viver o amor de Deus, pedir para o Espírito Santo ajudar a gente, sabe, amar o irmão, amar o próximo. Vai dar trabalho, vai, mas é necessário e é possível, amém? É possível. A Bíblia diz: é melhor serem dois do que um, porque se cair, o outro ajuda a levantar. Então ama o seu irmão, ama o seu próximo, ama a sua família, ama a nossa família, querido. É o maior tesouro que Deus nos deu. Falava para o Alessandro esses dias: Lê, eu quero viver uma vida abundante, mas eu não tenho intenção de possuir um monte de coisa. Eu quero viver bem, mas dessa vida não se leva nada. Eu quero o meu lugar no céu garantido, a minha eternidade com o Pai. Mas nesse plano, se tem uma coisa preciosa, é a nossa casa, é a nossa família, são os nossos filhos. Está entendendo? Os amigos que Deus nos deu. Quanta gente preciosa Deus colocou na nossa vida. Sabe, gente que nos dias de dificuldade estende a mão. Gente, sabe, que fala: olha, conta comigo. Tem um monte de gente aqui na casa que já falou: pastor, conta comigo, se precisar fala para mim. Querido, isso não tem preço. Isso não tem preço, não tem o que pague isso. Está entendendo? Por isso que a gente tem que se amar mesmo. Se amar, amar o irmão, amar o próximo. Pastor, e as bobagens que a pessoa faz? Ela vai ter que lidar com isso. Não é meu papel julgar ninguém. Meu papel é amar as pessoas. Está entendendo? Amar as pessoas. E o que a pessoa fizer, ela vai ter consequência e vai ter que lidar. Mas se ela precisar, ela vai ter um amigo. Se ela precisar, ela vai ter um irmão, ela vai ter um pastor que vai orar por ela, vai soprar vida, que vai estar esperando para ajudar. Porque isso é ser igreja. Amém, irmãos? Vamos sair daqui melhor do que a gente chegou? Amando. Ame o seu pai, a sua mãe. Tem filhos que não falam com os pais, que não se comunicam com seus pais. Pastor, não, irmão, ama o seu pai, ama a sua mãe. Sabe que os nossos pais, por menos que nos deram, eles deram o melhor que eles tinham para nós. Na limitação que eles tinham, era o melhor que eles tinham. E cuidaram de nós. E o mínimo que nós podemos fazer hoje é amar eles. É mandar uma mensagem para a mãe de vez em quando: mãe, eu te amo. Ô pai, eu te amo. Pai, eu abençoo a tua vida. Querido, a gente está falando desse tema e ele é tão necessário, principalmente na nossa casa, na nossa família, nos nossos relacionamentos mais próximos, a gente viver essa realidade. Mas falhou e você falha também, então perdoe e continua amando. Continua revelando o amor de Deus. E você vai ver que a obra quem faz é Deus. O amor de Deus nos constrange, disse o apóstolo Paulo. E a qualquer momento a pessoa vai falar: nossa, eu não mereço tanto amor e eu preciso ser uma pessoa melhor. Um dia eu cheguei em casa. Eu já fui moleque, muito moleque na vida. Eu cheguei em casa e eu abri a porta. Eu lembro que a gente morava numa casa que tinha um quarto, uma sala e a cozinha, né, 3 cômodos diretos. Quando eu abri a porta, eu vi a Alessandra de joelho orando. Aquilo ali me constrangeu. Aquilo ali, sabe? Poxa, Cássio, você tem que ser melhor. Cássio, você tem que ser um marido melhor. O amor constrange, querido. O amor faz coisas que o seu grito não consegue fazer. Eu vou brigar, O amor é poderoso. Resta a fé, a esperança e o amor. E o maior deles é o amor. Dá uma salva de palmas para Jesus. Segura na mão dessa pessoa que está do teu lado aí agora, em nome de Jesus. Segura na mão desse irmão, dessa irmã, desse familiar seu. Amém? Se tiver alguém sozinho, isso, chega perto de alguém, do irmão. Feche seus olhos agora e começa
a viver esse amor de Deus. Começa a abençoar o teu irmão agora. Começa a orar para essa pessoa que está à tua direita, essa pessoa que está à tua esquerda. Ora, abençoa essa pessoa. Declara a bênção do Senhor na vida do seu irmão. Fala: Senhor, eu declaro o teu amor na vida do meu irmão da direita, da esquerda. Eu declaro a tua graça. Eu declaro, Deus, o teu favor na vida dessa pessoa. Deus, eu abençoo o meu irmão. Deus, eu oro para que o Senhor esteja guiando o meu irmão. Fala isso. Pai, nós como igreja nessa noite, nós queremos viver essa palavra. Que o Espírito Santo nos ajude, Pai, a vivermos essa realidade e amar o nosso próximo. Amar o nosso irmão. Amar, Senhor, a ponto de andar a milha extra. Amar a ponto de perdoar o nosso irmão. Amar, Deus, a ponto de estender a mão para ajudar quando o irmão estiver caído. Levantar o irmão. Senhor, amar a ponto de orar pelo irmão, guerrear por ele nas regiões espirituais. Que o Espírito Santo nos ajude, Deus, a mostrar o teu amor aqui em Ribeirão do Pinhal e toda essa região. Que a nossa igreja seja, Pai amado, conhecida, Senhor, como uma igreja que tem o amor de Deus, que revela o amor de Deus a esse povo, as famílias, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo nos ajude a isso, Pai, nos lembre todos os dias que nós devemos amar, que nós devemos nos importar, que nós devemos liberar palavras de vida e não de morte, que nós devemos estender a mão, que nós devemos abraçar do maior ao menor, Senhor, Pai, de uma forma, Senhor Jesus, que as pessoas sintam o teu amor chegando à vida delas através da nossa vida, Senhor, em nome de Jesus. Quebra toda a barreira do nosso coração, da nossa alma. Tira, Senhor, tira agora, Pai, todo sentimento que não é seu. Tira agora todo ressentimento que quem sabe estava impedindo as pessoas de amar o seu próximo, a sua família. Tira todo sentimento ruim. Limpa este coração, meu Deus, e que possamos nos amar, que nós possamos ser, Senhor Jesus, bênção uns para os outros, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Nós abençoamos aqueles que te servem nessa casa. Nós oramos por aqueles que um dia te serviram nessa casa e não estão mais. Nós declaramos que amamos essas pessoas em Cristo Jesus. Nós declaramos que essas vidas te pertencem. Pertencem ao Senhor, Pai. E que o Senhor cuide de cada uma delas. Em nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor, pessoas que saíram dessa casa e não estão em lugar nenhum. Que o Espírito Santo vai atraí-las de volta. E o teu amor, Senhor, vai estar transbordando no nosso coração a ponto de nós abraçarmos elas. A ponto, Senhor, de nós abençoarmos a vida delas. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, Deus. Abençoamos cada irmão nesse ambiente, nossas famílias, nossos filhos, nossa casa, nossa cidade, nosso país. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém. Dá uma salva de palmas para Jesus.